Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana de Higienópolis. Mais um domingo que nós nos encontramos aqui. Enquanto estamos confinados dentro de nossas casas, não podemos nos reunir, temos a comunhão no templo, onde adoramos ao nosso Deus. Nós estamos aqui hoje para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e o meu desejo, a minha oração é que a palavra de Deus alcance o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar pedindo para que Deus abençoe este nosso momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque ainda que distantes uns dos outros como igreja, nós podemos nos reunir, ó Deus, em frente à TV, ou até no celular e no computador, e também, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe este nosso tempo. Senhor Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus com 2 cânticos. Sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra, do céu
Então, hoje é Páscoa e muitos estão dentro de suas casas, confinados, ansiosos, decepcionados, com medo e esperando este momento pensar. Talvez você não imaginava, como eu já disse, que em 2020 você passaria uma Páscoa trancado dentro de sua casa, né? Como é gostoso a gente pensar no momento de Páscoa, quando nós vamos à igreja, nós temos a cantata, ou nós temos aquele culto especial de Páscoa, aquela Santa Ceia especial de Páscoa, mas nesse momento nós estamos impedidos de fazer isso. E tudo isso me fez pensar em algum texto que falasse sobre a ressurreição de Cristo, mas que também nos trouxesse conforto. Por isso, gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Nós leremos inicialmente do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim, Lucas 24, de 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, a entendermos a Tua palavra. Abra os nossos olhos e o nosso entendimento, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, imagine a tristeza dos seguidores de Jesus Cristo. Muitos deles largaram tudo para o seguir, viveram ao seu lado pelo menos 3 anos, mas naqueles últimos 3 dias, naquele domingo de Páscoa, tudo parecia que havia mudado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi crucificado e ele também morreu. E é justamente isso que nós vemos nesses discípulos no caminho de Emaús. No dia da ressurreição de Jesus, em vez de celebrarem e de se alegrarem com os outros que estavam lá, eles já tinham escutado a respeito dessa notícia, mas esses homens estavam tão decepcionados e tão confusos que eles pareciam não acreditar na ressurreição de Cristo, e eles decidiram peregrinar 11 quilômetros de volta para a cidade de Emaús, provavelmente de onde eles eram. E com certeza a decepção deles, ela só agregava cada hora mais quando eles ficavam debatendo, remoendo sobre tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Mas olha que interessante. Enquanto eles caminhavam e conversavam, olha o que o texto diz no versículo 15. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que cena linda, enquanto eles debatiam sobre os acontecidos, o próprio Senhor Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas eles estavam tão cegados que o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E é muito interessante como o Senhor Jesus os trata neste momento de decepção. Eu gostaria que nós tirássemos algumas lições dessa passagem sobre como Jesus lida com eles neste momento de decepção. E a primeira lição que nós aprendemos é que o Senhor Jesus se aproximou deles. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que o texto diz que Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E sabe o que é interessante? Que não tem nada de espetacular nisso. Não tem nada de exuberante nisso, não tem um grande milagre nisso. O Senhor Jesus, ele alcança estes homens na estrada do desânimo, no caminho da desistência, e simplesmente ele começa a caminhar com eles. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele nos alcança na estrada do desânimo, no caminho da desistência, ele se aproxima de nós e ele anda conosco, e muitas vezes nós não enxergamos isso. Muitas vezes os nossos olhos não veem e estão como daqueles homens. Mas o Senhor Jesus está sempre próximo de nós, sempre próximo ao seu povo, mesmo que nós não enxergamos isso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia.
Estamos confinados dentro de nossas casas. Mas o Senhor Jesus, Ele continua caminhando com o seu povo. Povo de Deus. Guardem isso. Nesse momento de confinamento, o Senhor Jesus caminha conosco. Mas às vezes nós estamos tão focados nos problemas que nós não percebemos. Segunda lição, o Senhor Jesus não só caminhou com aqueles homens, como também interagiu com eles. Versículo 17 a 19 diz assim, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus se aproxima e os faz falarem, faz uma pergunta e instiga aqueles homens a dialogarem com ele. Reparem que o texto vai dizer que eles estavam entristecidos. Jesus se aproximou daqueles homens que estavam no caminho da decepção, entristecidos, mas Jesus os ouviu. Eles estavam tão decepcionados porque eles esperavam que houvesse de imediato uma restauração política. Olha o que eles falam no versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Eles aguardavam que de imediato a redenção de Israel já iria acontecer com Jesus reinando de uma maneira terrena. Mas as coisas não aconteceram como eles esperavam. E com certeza muitas dúvidas vieram sobre as suas cabeças, porque eles esperavam que Jesus fosse aquele Messias, mas ele morreu e ressuscitou. Eles estavam equivocados, mas mesmo assim Jesus os ouviu. Mesmo eles estando errados, esperando algo errado de Deus, esperando uma ação de Deus que não iria acontecer como eles estavam esperando, Jesus ainda os ouviu. E queridos, na hora do sofrimento, nós somos tentados a ficar remoendo os problemas e muitas vezes deixamos de falar com Deus, nós mal oramos e a nossa alma vai sendo asfixiada aos poucos. E muitas vezes nós ficamos decepcionados, e decepcionados até com Deus, porque nós esperamos, a nossa mente está equivocada esperando uma ação errada de Deus. Ou seja, esperando uma ação que eu espero, mas não é como Deus vai agir. Pensamentos errados, falsas esperanças. Mas Jesus ouviu onde estava a esperança e o coração daqueles homens. E por mais que eles estivessem errados, Jesus ouviu. E ele também nos ouve. Jesus se aproxima daqueles homens. Jesus não somente se aproxima e caminha com eles, como Jesus também escuta aqueles homens. E por mais que o desejo daqueles homens, a decepção deles fosse porque eles esperavam algo que não aconteceu, Jesus também os ouviu. E eu pergunto para você, nessa quarentena, você tem conversado com Deus? Você tem falado com Deus em oração? Mas não somente isso. Terceira lição que nós tiramos aqui, o Senhor os levou à palavra de Deus. Versículo 25 a 27 diz assim, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus caminha com eles, Jesus escuta aqueles homens e agora Jesus os leva à palavra de Deus. Jesus vai corrigi-los e levá-los a terem uma esperança novamente. E reparem que a repreensão de Cristo é pelas Escrituras. Olha o que o texto diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Senhor Jesus, ele vai dar um ensino para eles, vai dar um panorama ali a respeito dele nas Escrituras.
A Bíblia, ela é um retrato de Jesus Cristo. E é nela que nós ouvimos a sua voz. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, vocês estão enganados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quarta e última lição. O Senhor os serviu em comunhão. Versículo 29 a 31 diz assim. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus, ele caminhou com aqueles homens todo aquele caminho, e quando eles estavam próximos, parecia que Jesus iria mais adiante, mas eles insistiram para que Jesus ficasse com eles, porque já era um final de tarde de domingo. Eles insistem, Jesus então entra com eles, e ali eles vão ter uma refeição. E quando eles estão à mesa, Jesus parte o pão, como o anfitrião fazia, ele também dá graças, e neste momento, eles devem ter lembrado tanto da multiplicação dos pães, como também eles olharam as mãos de Jesus e eles viram as marcas, os furos da crucificação. E neste momento eles o reconheceram e os seus olhos foram abertos. Queridos, eu não quero entrar nos méritos se aqui é uma Santa Ceia ou não, até porque não fala do vinho, mas uma refeição simples. Jesus estava com eles em uma simples refeição do dia a dia, não era algo extraordinário, mas numa simples refeição. Muitas vezes estamos como aqueles discípulos. Eles seguiam a Cristo, mas naquele momento eles estavam confusos. Eles estavam na estrada da dúvida e da decepção. E muitas vezes estamos assim com dúvidas a respeito como Deus vai agir em relação à minha vida, com dúvidas a respeito como Deus vai agir em relação ao Brasil. E isso não permite enxergarmos a Cristo caminhando conosco. E um dos grandes problemas é que muitas vezes nós esperamos um Cristo como aqueles discípulos esperavam. Eles aguardavam que ele fosse reinar sobre Israel imediatamente, um reino terreno. E nós ficamos aguardando um Cristo que vai fazer o extraordinário daqui a pouco. Que amanhã, ao acordarmos, tudo vai estar diferente. Ontem, estávamos eu, minha esposa e os meus filhos. E o meu filho mais velho disse o seguinte, com lágrimas nos olhos: pai, eu queria que tudo isso fosse um sonho que nós estamos passando no Brasil. E nós dissemos para ele: filho, não é um sonho. Tudo que está acontecendo é real. Mas no meio disso tudo, Deus, o Senhor Jesus, ele caminha conosco. Não só caminha com a sua igreja todos os dias até a consumação do século, como nós podemos orar para ele de maneira incessante, podemos orar sem cessar. Nós podemos ler a sua palavra e nós também podemos ter comunhão com ele. Talvez você vai acordar amanhã e as coisas, elas não vão mudar muito. Mas o seu coração pode mudar. Porque aqueles discípulos, depois que eles se encontraram com Jesus, eles tiveram uma transformação interna. Olha o versículo 32, o que diz. Quando Jesus desaparece da frente deles, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqueles homens, o coração deles ardia diante das Escrituras, que é a palavra de Deus, e imediatamente eles voltaram para Jerusalém, o texto diz. Eles voltaram para Jerusalém, mais 11 quilômetros, eles se encontraram com os discípulos e contaram tudo o que havia acontecido. Queridos, no ordinário, as coisas à nossa volta
Elas podem continuar como estão. Talvez não vai mudar muito. Mas o nosso coração pode ser transformado e nós agiremos de maneira diferente. Por isso eu quero te dizer, aproveite essa Páscoa para conversar com o Cristo ressurreto. Ele continua caminhando com a gente e Ele continua nos ouvindo. Derrame o seu coração diante dele, converse com ele, fale de tudo. Lance os seus medos sobre como será o amanhã, os seus sonhos, as suas ansiedades. Leia as Escrituras, estude a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma, restaura a nossa vida. A palavra diz que a lei do Senhor, a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E você perceberá que nas simples coisas do dia a dia, você poderá ter comunhão com Cristo e uma transformação interna. Baixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Que através desses discípulos no caminho de Emaús, o Senhor nos ensina que diante das nossas decepções e das nossas tristezas, o Senhor caminha conosco. Não só caminha conosco, não nos abandonando jamais, mas o Senhor também nos escuta e pacientemente nos ensina na tua palavra. E não somente isso, o Senhor tem comunhão conosco. Senhor Deus, nas coisas ordinárias do dia a dia, o Senhor continua conosco. Ajude-nos a termos isso em nosso coração enquanto estamos confinados dentro de nossas casas. Enquanto muitos dos nossos medos e nossos temores tentam se levantar dentro de nós, que a tua palavra venha ao nosso coração, nos lembrando que o Senhor está conosco, que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos ensina, que nós podemos ter comunhão com o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico? Nada além do sangue, nada
Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe e recebamos a bênção também. Senhor, muito obrigado por esse tempo em que nós louvamos ao Senhor e ouvimos a Tua palavra. Obrigado por este domingo, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde os nossos familiares, que o Senhor guarde a nossa igreja desse mal que está lá fora, que é o coronavírus, ó Deus. Que o Senhor abençoe os governantes do nosso país, os cientistas que estão trabalhando nesse momento, desenvolvendo vacina e cura. Que o Senhor, ó Deus, abençoe os profissionais de saúde, guardando a todos eles. Também, Senhor Deus, eu peço que o Senhor cuide dos enfermos, para que eles sejam curados. E também, ó Deus, aquelas famílias que estão enlutadas nesse Brasil, que o Senhor derrame do teu consolo sobre o coração de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha sobre nós e que neste momento, ó Deus, nós possamos aproveitar a comunhão que podemos ter com o Senhor, ó Deus, em oração e leitura da Tua palavra. Muito obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de noite e uma ótima semana. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos.